Olá, pessoal. Aqui quem fala é Felipe Pires, professor de Ética e Legislação, e essa videoaula é para falar um pouco sobre a Lei número 5.194, de 24 de dezembro de 1966. Nós não vamos abordar em detalhes essa lei, mas apenas vamos passar uma vista por alto para que vocês saibam quais são os assuntos que determinada lei aborda. Então, a gente vê logo de início, né, que ela afirma regular o exercício das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro agrônomo e dá outras providências. Vejam bem, a profissão de arquiteto, ela, a partir do ano de 2010, passou a ser regida por uma lei própria. Então, essa lei aqui, de 1966, ela já não aborda mais o arquiteto, né? Vocês compreendam que ela regula hoje em dia apenas o exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo. Muito bem. A Lei 5.194, de 1966, ela possui 6 títulos. E esses 6 títulos vão dar assim o panorama sobre o que trata essa lei, né? É uma lei de regulamentação, no fim das contas, da profissão de engenheiro e engenheiro agrônomo. Então, essa lei, ela contém 6 títulos. O primeiro título vai falar, de maneira geral, sobre o exercício profissional. O segundo título da lei vai falar da fiscalização do exercício das profissões. O terceiro vai falar sobre o registro, né, e a fiscalização profissional. O quarto título fala sobre as penalidades. E o quinto e o sexto são disposições gerais e as disposições transitórias. Muito bem, do exercício profissional. Esse título é composto de 2 capítulos. E esses 2 capítulos, eles vão responder, basicamente, às seguintes perguntas. Quais são as características da profissão? Ou seja, o que é que caracteriza a profissão? A quem é assegurado o exercício da profissão? Ou, em outras palavras, quem pode exercer a profissão? Quem pode utilizar o título profissional, ou seja, utilizar o título de engenheiro ou engenheiro agrônomo, né? Quem pode utilizar? Quem exerce ilegalmente a profissão? Ou seja, algumas pessoas vão tentar exercer ilegalmente essa profissão. Quais são as suas atividades e atribuições? Ou seja, o que é que um engenheiro realiza? Quem coordena a profissão? Quem é o responsável ou autor de plano ou projeto? Então, essas são algumas, né, das perguntas fundamentais que serão respondidas, né, pelo primeiro título. Você tem o marco de proteção dessas profissões, garantindo o próprio nicho, né, aqueles que possuam diploma superior em cursos reconhecidos, a garantia do uso do título legal. Você tem a questão do uso do título profissional em questão de acesso a concursos públicos. Veja, só quem pode utilizar o título de engenheiro é aquele formado, né, em um curso superior de engenharia, né? Você tem, por exemplo, os tecnólogos ou técnicos, né, que se especializam em alguma área da engenharia. Esses aí, eles não gozam do título de engenheiro. Em consequência, eles não terão acesso, por exemplo, a concursos públicos, né? Utilizando, né, o título de engenheiro ou abertos para engenheiros.
Um detalhe interessante é que o que um engenheiro pode ou não pode fazer, né, no âmbito da profissão, isso é melhor detalhado, né, pela Resolução 1048 de 2013. Bom, o segundo título vai falar sobre a fiscalização do exercício das profissões de engenheiro e engenheiro agrônomo. Essa parte é composta de 5 capítulos e vai falar sobre o seguinte: quem fiscaliza o exercício da profissão? Quais são os órgãos fiscalizatórios desse exercício? E aí, como resposta, você vai ter ali o sistema Confea-CREA. Em seguida, você vai ter a parte da lei, né, que institui o sistema Confea-CREA. Quais são as atribuições de cada um, como eles são financiados, qual a sua composição, como eles se organizam, etc. E você vai ter uma parte também, entre outras coisas, claro, sobre as câmaras especializadas, como elas são instituídas, quais suas atribuições, qual a sua composição e etc. Veja, sobre o sistema Confea-CREA, o que é o CONFEA? É o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia. Esse é o Conselho Federal, ele fica em Brasília e cada um dos estados do país ele vai possuir o seu próprio CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, ou seja, forma um verdadeiro sistema, né, que é responsável pela regulamentação e fiscalização das profissões abrangidas em determinada lei. O terceiro título vai falar sobre o registro, né, e a fiscalização profissional. É composto por 3 capítulos e ali você vai ter como é feito o registro dos profissionais, como é que os profissionais podem registrar ali empresas, né, e entidades. Você vai ter a questão de anuidades, emolumentos e taxas, né, ou seja, vai responder o que é que o profissional paga, né, digamos assim, para esse sistema, né, para que ele possa exercer sua profissão. O capítulo 2 ele garante, né, ali o registro nos conselhos regionais, né, de autoria ou coautoria, para os profissionais que realizam um projeto ou determinado plano, né, ou quem é o responsável, né, por aquele projeto. E aí o quarto título vai falar quais são as penalidades, né? No caso, por descumprir essa lei. Se o profissional descumpre, né, esta lei, que tipo de penalidade ele recebe? Sobre as penalidades, quais são os tipos de penalidades que se encontram na lei? Você tem aí advertência reservada, censura pública, multa, suspensão temporária do exercício profissional ou até mesmo o cancelamento definitivo do registro profissional. E você precisa observar também que a aplicação desta lei não impede que o responsável, né, seja punido em outros âmbitos, caso incorra em outras infrações, ou que a mesma infração, né, ela se aplique a diversos âmbitos aí da justiça. As penas de advertência reservada e de censura pública são aplicáveis, né, aos profissionais que deixarem de cumprir as disposições do Código de Ética. Aí você leva em consideração aí a gravidade da falta, né, os casos de reincidência. Quando a pessoa faz uma vez, cabe a ela a advertência privada, né? No caso de reincidência, a censura pública. E quem é que pode lavrar os autos aí de infração, né? Serão os funcionários designados, né, para esse fim pelo CREA, né, das respectivas regiões. Bom, pessoal, então é isso. Para quem tem interesse em ser engenheiro no futuro, né, é interessante já começar a ficar a par, né, das regulamentações que
que regulamentam a profissão, né? Então, a Lei 5.194 é muito importante para essa finalidade, né? Então é isso. Um grande abraço e até a próxima.